Eu não acredito nisso! Eu estou louco! Esse autor é maluco, mentiroso! Ah, meu Deus! A Nobara está viva! Eu achei que você tinha morrido, meu amor, mas você está viva e bem! Mano! Ai, esse capítulo foi forçado pra caramba, mas velho do céu, que mangá que não tem conveniência nenhuma, não é? Nós vamos discutir sobre tudo isso em mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, que, manos, estamos na reta final, Sukuna tá pra ser derrotado, por favor, que isso aconteça, pelo amor dos céus! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje eu estou muito feliz! A Nobara está viva! Sim, pra quem não sabe, ela é a minha personagem favorita de Jujutsu Kaisen. Ah, Joe, por que é a sua personagem favorita? Cara, simplesmente gosto. Aparência, design, personalidade, ela me encanta. Mesmo que ela não tenha grandes participações, grandes efeitos na trama, digamos assim, é uma personagem que me conquistou, assim como conquistou outras pessoas e outras pessoas não. Por isso eu fiquei muito feliz, é claro, com a volta dela. Já vou dizer isso pra vocês, não vou ser hipócrita, tá bom? Porque é claro que tudo foi bem conveniente, mas nós tivemos outras conveniências e eu vou comentar tudo junto com vocês nesse vídeo pra gente parar e pensar um pouquinho além do que só apenas nesse capítulo, beleza? Muito obrigado ao pessoal da Kaisen da Cup que traduziu o capítulo pra gente, como sempre. Um beijo no coração deles e chupa emo, seu otário! Fica falando aí da minha Nobara! Ele está de volta, cheira meu bumbum! Ah, puta merda! Ah, me acalmei. Zoeiras à parte, galera. Isso só pra ter uma zoeirinha, porque, bom, é legal ter essa zoeirinha. A gente tem que aproveitar esses momentos, a gente tem que viver esses momentos do que só ficar apenas reclamando. E isso eu incluo também, outro reclamão, não é? Eu reclamei até uns dias atrás de Jujutsu Kaisen. Bom, de todo jeito, vamos direto pro nosso vídeo. Muito obrigado a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, compartilhar, comentar, essas paradas aí. Mas vamos direto para o capítulo e sem mais enrolação. Bom, no treino de substituição entre o Gojo e o Yuta, os dois ficam conversando e o Yuta pede o último dedo do Sukuna porque ele sabe que o Gojo Sensei o escondeu. E para que ele quer? Para utilizar o santuário, como a gente sabe, como ele já utilizou agora no presente. Ele pede para que o Gojo leve aquilo em consideração e nós ficamos sabendo que nesse treino de substituição, mesmo mudando de corpos, parece que o único que consegue adquirir de certa forma as memórias daquele corpo em si é aquele cérebro do Kenjaku, aquela técnica amaldiçoada, ele próprio lá, né, com a sua técnica. Então, essa parte da substituição não dá, vamos falar assim, um poder da pessoa descobrir o que tem na mente da outra. E aí, eles discutindo sobre esse tipo de coisa, o próprio Gojo fala, pô, mas não seria insuficiente porque é apenas um dos 20 dedos do Sukuna para você analisar as técnicas e tudo? Aí o Yuta fala, pô, isso é verdade, mas assim, tipo, é uma ideia que eu tô trazendo aqui, e aí eles resolvem fazer a mesma coisa que o Hakari sempre faz, apostar. Vamos apostar pra ver se vai dar certo? Assim como o Sukuna apostou quando ele retira o dedo do Itadori, bota na boca do Megumi, e é então que ele faz aquela transferência de corpo. Se eu pudesse resumir algumas coisas sobre o mundo dos Jujutsu, são apostas pra ver se vai dar certo ou não. São apostas, simplesmente você joga e vê se vai dar certo. Você nunca sabe qual vai ser o futuro daquilo, você tem mais ou menos talvez uma ideia, mas nunca a certeza de que vai funcionar. Outra coisa é que os feiticeiros são vigaristas, como diz o Reg, ou seja, gente, eles sempre tentam blefar e enganar o seu adversário, nunca mostrar todas as suas cartas na manga. E por que isso? Para vencer o adversário. Mesmo você sendo mais fraco do que ele, com um plano é possível que você o derrote. Dessa forma, eles vão utilizar de todos os meios possíveis para vencer o Sukuna, independente se é justo ou não, até porque não existe justiça no mundo Jujutsu. Vence quem ganhar no final, não importa como. Você já viu aquela partida de futebol, por exemplo, que o time que é melhor e joga melhor na partida acaba perdendo? É a mesma coisa, às vezes não faz sentido, não é nem justo, mas acontece. E por que acontece?
porque aconteceu. São coisas que não tem normalmente explicação e eram para acontecer daquela maneira. Da mesma forma vai ser aqui no mundo Jujutsu. Não precisa de tudo ter uma explicação na vida. Se você pensa assim, repense um pouquinho, porque quanto mais você descobre, às vezes ser sábio demais é apenas enfadonho. Só traz um monte de conhecimento que no final você acaba se sentindo talvez até mesmo mais sozinho. Por isso que a visão do Itadori para mim é a mais legal, é viver aqueles momentos, aquelas pequenas memórias, aqueles pequenos passos do cotidiano da vida que realmente deixam alguém feliz. Bom, de todo jeito, eles chegam ali naquele plano, a gente descobre que o Yuta, mesmo copiando as técnicas, ele nunca sabe todo tipo de uso que ele poderia fazer delas, por isso que ele tem que perguntar pro Inumaki, ou então para as outras pessoas. Até mesmo naquela sala de treinamento a gente também vê a qualidade e também o tanto que o Gojo é forte, porque a gente vê ali na parede, talvez, tentativas ali de efetuar o roxo ou as outras técnicas do Gojo, e o Yuta consegue, tipo, algo bem pequenininho, se em comparação com o Gojo, pra gente ver essa escala toda. Só que aí o Gojo fala assim pra ele, sabe o que é? Pra você copiar essa técnica do santuário do Sukuna, talvez tenha um outro meio, uma outra pessoa. Essa outra pessoa é o Itadori. Então, por isso que o Itadori tá sem os dois dedos, e eu errei no que eu falei do capítulo passado, mas eu fiquei extremamente feliz porque eu errei, porque eu pelo menos gostei dessa estratégia deles. Eu gostei dessa parte de blefar, de enganar o Sukuna. Aquela manopla na mão do Itadori era apenas para esconder os seus dois dedinhos para que o Sukuna não percebesse isso, e quando percebesse, seria tarde demais. Bom, é aí então que o Yuta explica sobre a sua técnica de cópia, onde a Rika precisa comer parte do corpo do alvo para aí sim copiar a sua técnica. Só que para técnicas poderosas precisa ser um lugar fatal, na verdade um lugar crucial, um lugar super importante onde aquela pessoa utiliza a sua técnica. Então, vamos falar assim, Dauro seria as mãos, porque ela utiliza as mãos para fazer aquela puxada de paninho que altera o espaço. Então, as mãos seriam algo, vamos falar assim, fatal, algo crucial. Então, ele teria que comer aquela parte. A Rika, no caso, teria que comer aquela parte. E dependendo da quantidade e até mesmo da parte consumida, vai variar também no número de vezes que o Yuta vai poder utilizar aquela técnica. Eu gostei pra caramba disso, como sempre a gente tem um voto ali, porque mesmo que ele não pegue uma parte fatal do corpo da pessoa, ele pode utilizar um voto onde ele limita o uso ali daquela técnica que ele copiou. Eu gostei bastante disso porque deixa a técnica menos apelona. E aí o Yuji fala assim, e se a gente fizer o seguinte, você, por exemplo, pegar o braço do Gojo e tudo, né, a Rika come e tudo mais, só que depois ele restaura a própria mão e você continua com a técnica dele, certo? Só que isso não funciona, porque uma vez que o feiticeiro ele consegue regenerar ali o seu braço novamente, o Jujutsu daquela técnica se torna em zero, porque, tipo, aquele braço, ele tava, vamos falar assim, ligado àquele corpo, mas uma vez que ele é restaurado, já aquele que foi devorado não tem mais utilidade, teria que devorar novamente mais um braço e a pessoa ficar sem o braço para ele ficar utilizando a todo momento. Bom, é aí que eles dizem também que eles não conseguiram recuperar ali o pedaço do braço ali da Hana e também muito menos o braço do Inumaki com a medicina moderna e também com a técnica reversa, e isso me faz pensar como que o Charles, que ali diz que ficou temporariamente até mesmo sem a costela, né, ficou com a costela zoada, já que o texto diz que ele ficou temporariamente sem parte da sua costela, e também o Hakari conseguiu recuperar o seu braço na luta contra o Hajime. Quero muito saber como que eles fizeram exatamente isso. Será que a técnica reversa, dependendo de quem a retira ou quem atinge o adversário, não pode ser curada? Tipo assim, se o cara for muito forte, então o golpe ser muito forte ao ser executado, aí faz com que a pessoa não consiga voltar com aquela parte do corpo. Mas como o Hakari, ele era forte, meio que equiparado ao Hajime, vamos dizer assim, ele conseguiu porque o Hajime não era um Sukuna. Se fosse Sukuna arrancando o braço do Hakari, seria outros 500. Bom, isso abre apenas margem, eu não faço a menor ideia, só tô colocando aqui os comentários. Bom, é aí então que a Mei Mei e o Yuta, eles começam uma conversa ali de pensamentos, onde o Itadori não tá entendendo absolutamente nada, e eles estão falando sobre uma tal ressonância do Todou, que foi comentada em capítulos passados, quando mostrou que o Todou voltou e tudo, como ele conseguiu ali usar o seu bracinho, e eu acho que tem uma ligação entre Todou e Yuki, porque Todou é muito inteligente, e lendo ali talvez o diário da Yuki, ele tenha tido ideias de como salvar a Nobara. Por que isso?
isso. Vocês se lembram que na luta contra o Mahito, entre o Nanami e o Mahito fala assim pra ele: pô, mano, vocês feiticeiros não têm costume de proteger a própria alma. É como se vocês não soubessem onde fica a alma. Detalhe, a sua própria alma. Por isso que eu consigo atingir vocês mais de boa. Por isso que vocês não conseguem proteger ali a sua própria alma. Agora, se há como proteger a própria alma com energia amaldiçoada e tudo, será que também não há uma forma de curar a alma, ou pelo menos ajudar para que essa alma não seja totalmente danificada? Bom, não sei a resposta, porque a Yuki não abordou nada, a gente não sabe, só tem aquele livreto, bom, ninguém falou nada daquilo, então a gente só pode se basear nos achismos, tá bom? Apenas levantando aqui uma possibilidade. De todo jeito, a Mei e o Yuta falam assim, ó, não vamos avisar nada pro Itadori, porque a gente não quer desestabilizar ele no meio da batalha e tudo, e para que o Sukuna fosse pego de surpresa, talvez o Itadori, se soubesse que tinham esse plano em mente, poderia ser que tudo desse errado, porque ele nunca foi um amante da cautela, então ele podia partir pra cima com tudo, esperando que uma outra pessoa aparecesse, e isso também enganaria o Sukuna, porque uma vez que o Itadori é o último oponente e o único, vamos falar assim, que poderia derrotar o Sukuna nesse final, depois de desgastar ele ao máximo, enganar o Itadori, vamos dizer assim, ou então não revelar toda a verdade, faria uma parte essencial do plano. Por isso que a Nobara voltar agora faz muito mais sentido do que voltar antes. Se ela voltasse antes, esse plano iria ruir totalmente. Assim como o plano lá do Gojo, ao aparecer com o Itadori do nada para a escola Jujutsu, só faria sentido se eles escondessem a morte do Itadori. Bom, de todo jeito, enquanto o Itadori não entende bulhufas do que está acontecendo ali, o Yui dorme ao seu lado e aí o Yuta fala para ele: Itadori, fica tranquilo, porque mesmo que você não consiga utilizar agora as técnicas de corte do santuário, você vai conseguir, porque as técnicas já estão gravadas dentro do seu corpo. O Gojo, com seus 6 olhos, já viu isso, então uma hora você vai conseguir utilizar. E aí a gente sai do flashback, volta pra luta do Sukuna contra o Itadori, e eu vou dizer pra vocês que essa luta, do jeito que ela tava meio rushada, assim, rushada que eu quero dizer, ela tava rápida assim de acontecer, os movimentos, as falas dos personagens, começou a me empolgar cada vez mais, galera, pro golpe final, claro, do Itadori, que foi sensacional. E aí então o Sukuna, ao olhar ali os 2 dedos do Itadori, ele fala: pô, mano, mas eu arranquei o mindinho, como assim, cara? Tá faltando 2 dedos dele. E aí então ele se lembra do que o Yuta falou pra ele: ô, o último dedo, tá ligado? Você não conseguiu recuperar, não é? E aí o Sukuna foi enganado. Aquilo tudo era um blefe. E como eu disse, feiticeiros são vigaristas. Vigaristas são aquelas pessoas que ludibriam alguém, enganam alguém. O Reg já disse isso e mais uma vez a gente tem comprovado esse tipo de coisa. É o meio dos feiticeiros vencerem. O Yuta e a galera enganaram ele direitinho. E aí ele fala: puta merda, esses desgraçados me enganaram. E tudo isso vai deixando ele cada vez mais irritado. Aquela misericórdia do Itadori, as coisas já não fluindo a favor do rei das maldições, aquele todo poderoso. Ele começa a se ver cada vez menor e as pessoas crescendo em cima dele. É nesse momento que o rei sente sim, e sente muito medo. Medo dessa vez de perder para feiticeiros que ele considerava medíocres, aqueles que nunca poderiam derrotá-lo, mas que dessa vez, bom, as coisas parecem que vão ser diferentes. Parecem. Bom, de todo jeito, a gente troca de cena, a gente vê o Gakuganji junto com a Utahime e os dois estão lá com aquele dedo do Sukuna e tudo, e estão pensando, pô, mas é um objeto de classe especial, a gente não tem como destruir ele e tudo, mesmo com Jujutsu ou força, o que a gente vai fazer de fato com esse dedo? Bom, talvez a gente não precise disso. E se a gente se concentrar com um voto, sempre um voto, né, gente? Conveniências do Sukuna também tem pros mocinhos. Aceitem que tudo isso tem em todas as histórias, aliás, quem diria que apenas um e um único destino entre sei lá quantos milhões de possibilidades nos Vingadores realmente conseguiria fazer com que tudo desse certo para eles derrotarem o Thanos, por exemplo? É conveniência. Conveniência tá em todo tipo de história. Resta saber como você constrói essa conveniência para ser mais aceitável ou não para o público, ou então apenas para impacto. Mangás são sobre entretenimento, impacto. Então, não necessariamente sobre, oh, meu Deus, um roteiro excelente. Se o mangá não tem um roteiro excelente, mas tem impacto, tem um negócio que, tipo, te prende ali, cara, dane-se coerência, tá ligado? E literalmente dane-se coerência, porque o que mais vai contar vai ser os momentos de impacto que o público se sente
meu Deus! Tá ligado? É a emoção, é o entretenimento. A visão dos japoneses sobre mangá é muito diferente de nós ocidentais. Acho que a gente devia aprender um pouquinho disso para às vezes admirar algumas coisas que a gente apenas quer ficar criticando. E isso eu me incluo nessa também. Porque eu também sei que eu sou chato pra caramba. De todo jeito, continuando ali a conversa deles, eles falam assim, vamos focar apenas no efeito da técnica. Ao invés de querer destruir o dedo, que tal a gente passar o efeito de uma técnica em cima daquele dedo? Aí vai ser diferente, a gente não vai estar querendo destruir, então é criado ali um voto. Eu não vou te destruir, mas eu vou te passar o efeito da técnica. Eu vou conseguir fazer alguma coisa. E é nesse momento que aparece Nobara, meu amor! Vamos, minha menina! Falando, sorriam, meninos, eu voltei! E aí, então, ela já prepara ali o seu ressonância, coloca o seu bonequinho no dedo, se prepara. E ela tava linda nesse capítulo. Finalmente desenhou ela bem, Gege Akutami. E aí ela... pum! Acerta ali a alma do Sukuna, passando o efeito da ressonância. E aí o Sukuna com aqueles espinhos. E aí eu falei, minha menina, isso aí, mano, não tô nem aí, é fanservice. Fanservice é maravilhoso, eu adoro fanservice. Depende do fanservice, mas eu adoro. Bom, aí o Sukuna recebe lá o golpe. E aí ele fala, putz, aquela mulherzinha desgraçada, ela tá viva, desgranhenta. Então isso foi bom, porque se o Itadori soubesse, ou se o Sukuna soubesse que a Nobara ainda tinha a chance de viver, maldito Gege Akutami, que confirma, entre aspas, a morte da Nobara e não confirma esse tipo de coisa, mas depois agora ela tá viva. E dane-se, mano, a conveniência. Foi conveniente pra caramba mesmo, mas eu achei da hora. Porque aí atingiu o Sukuna, meu Deus, estou tomando um pau. Então ele é? E desse jeito o acerto garantido da expansão de domínio do Itadori vai atingir o Sukuna. E sim, são os cortes assim como do próprio Sukuna. É o santuário, é a técnica do Itadori. E aí então o Sukuna já começa a ficar desesperado. A gente percebe aquele desespero e finalmente eu tô vendo o desespero desse cara que tava dando aquele sorrisinho. Vou vencer, eu vou provar que eu sou melhor. Cala sua boca! E aí o Itadori pega, vai partir pra cima dele. E aí o Itadori fica feliz porque a Nobara também, tipo, morri, mas passo bem, otário, tô de volta. Assim como o Itadori quando voltou lá no arco do intercâmbio das escolas, né? Ela fala a mesma coisa que ele. Cara, ela ficou muito bonita ali e tudo, só que é uma puta de uma conveniência. Isso eu não vou mentir, é um Deus Ex Machina. Claro que é! Só que quantas vezes você já teve Deus Ex Machina em Jujutsu e você deu uma passadinha de pano ou então você não ligou? Por exemplo, o Toji, quando derrota pela primeira vez o Gojo, era pro Gojo morrer, certo? Mas o Gojo voltou por causa... Foi uma puta conveniência. É também uma puta conveniência os votos que o Sukuna faz a todo momento. É uma puta conveniência todos os planos do Kenjaku, meu Deus do céu, parece que os feiticeiros são burros, darem certo. Conveniências tem em toda história. A questão é, tem pessoas que, como eu, por exemplo, gostam tanto da Nobara, gostam tanto desses personagens, que a gente passa batido por isso, ou se reclama, reclama pouco. Por quê? Porque a gente gosta muito daquilo. É igual quando, por exemplo, você gosta muito de alguém, né? Você tá super apaixonado por aquela pessoa. Não é que você não enxerga os defeitos, você até enxerga, mas você passa um pano, porque você gosta mais daquela pessoa do que necessariamente você desgosta dos defeitos, porque defeitos vão existir em todo lugar, na obra, numa pessoa e tudo. Então, cara, quem tá gostando por causa disso, porque o gosto é enviesado, ele te faz enviesar na história. Não existem pessoas imparciais, nem eu sou imparcial em nada, né? Mesmo quando a gente fala assim, não, vamos ser imparciais, eu tô querendo defender uma tese de acordo com o meu gosto e com a minha visão enviesada de alguma coisa, assim como você faz a mesma coisa. Por isso que eu não critico a volta da Nobara nesse ponto, ela voltou no momento certo. É claro que foi conveniente, é claro que foi forçado pra caramba, mas o que não tá sendo forçado aqui, mesmo pro lado dos vilões? Tudo, cara. O Itadori conseguia esse monte de coisa, esse monte de feitos do nada, entre aspas, né? E tipo, muito rápido, também é conveniente. Também é conveniente o Sukuna se livrar de várias vezes ali que poderia acontecer alguma coisa. Também é conveniente o Kenjaku, tal, dar certo. Também é conveniente também a luta do Megumi contra o Reg. E você pode encontrar várias conveniências. Conveniências existem. Apenas aprenda a conviver com elas, olhar por esse espectro pra aí você não chegar e também só virar um reclamão. Tipo, isso serve pra mim também não virar um cara chato que só reclama de tudo. Eu, na verdade, sou mais o cara que gosta de tudo, porque eu sempre gosto de enxergar algo
bom naquilo que eu li, sabe? Ao invés de só pensar nas coisas ruins, porque o tanto de coisas ruins que já tem na vida, e aí, tipo, você quer apenas mais e mais e mais, só desgraça, ah não, porque quebra o padrão shonen e tal, também só ser tristeza na história vai ser uma bosta, porque até então Jujutsu tava sendo só desgraça, no final das contas, né? Bom, de todo jeito vai lá os destrinchar, os cortes ali da tesourinha do Itadori, vai atingindo o Sukuna, só que essa parte é da hora, porque o Itadori vai pra cima dele, vai meter na porrada, só que o Sukuna fala, eu não acabei ainda, você também tá no seu limite, moleque, eu vou pra cima. E aí aquela cara de louco, de desespero, e os dois vão pra cima um do outro, vai metendo porrada, 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 só que o Itadori tem o punho divergente, e é assim que ele acerta o Sukuna percebe, caramba, mano, um impacto duplo, com atraso de tempo, e por que você não conseguiu desviar disso, Sukuna? Não é só porque você tá no seu limite, tá? Mas é porque você menosprezou, e quando você menospreza, você acha que aquele golpe que você imaginava que era uma bostinha, ele se torna muito mais efetivo. Você acaba desconsiderando aquela habilidade da pessoa por considerar ela fraca demais. Então seu menosprezo agora te trouxe esse resultado, seu desgraçado! E aí então o Itadori fala, vamos botar um fim nisso tudo, Sukuna, nesse ciclo de maldições. E aí ele prepara o seu Black Flash e e acerta o Sukuna, e aí acaba o capítulo! E teremos capítulo na semana que vem, maluco! Eu adorei esse capítulo, não só pela volta da Nobara, mas esse soco do Itadori foi lindo demais. A frase clichê, vamos acabar com esse mundo de maldições. Quer dizer, com esse ciclo de maldições. Nossa, cara, isso foi muito legal. Conveniências à parte, sim, foi conveniente pra caramba. Mas o que não tá sendo conveniente agora, gente? Tipo, nada. Tá tudo sendo conveniente para dar certo pros mocinhos dessa vez. A sorte está ao favor dos mocinhos nesse caso. E pra gente entender, no final das contas, tudo que tá sendo conveniente ou não, o que a gente vai concordar ou não, vai sempre depender do nosso gosto, como a gente vê as coisas. Tem pessoas que vê em um modo mais narrativo, assim, da história. Tem pessoas que vê mais por meio dos impactos na história. Será que é legal? Tem uns que vê mais pela mensagem. Cada um tem um ponto de vista diferente de como analisa aquela obra, aquele mangá, o que assiste, o que lê. Por isso que a gente tem diferentes pessoas, né? Algumas pessoas, tipo eu, vão ficar empolgadas pra caramba. Outras vão ficar mal-humoradas pra caramba, falando, pô, não queria que ela voltasse, perdeu o impacto porque ela morreu lá e agora voltou aqui. Pra mim não perdeu o impacto porque ainda existia aquela mínima chance, embora eu já não acreditasse mais nela, só que havia aquela mínima chance, ela realmente voltou. Fanservice tem em toda a história e finalmente teve algum em Jujutsu, porque quando é que em Jujutsu normalmente a gente tem fanservice de fato? Raramente a gente tem um fanservice da hora, assim, por parte dos mocinhos, principalmente. É sempre desgraça atrás de desgraça, tudo dando errado, dá errado, dá errado, dá errado. Quando você acha que tá dando certo, dá errado de novo. E agora ele faz a mesma coisa, o Gege faz a mesma coisa. Ele criou tudo tão errado que agora é uma surpresa dar certo alguma coisa para os mocinhos. E até mesmo a gente pode estar se iludindo, achando que tá dando tudo certo e aí o Sukuna vai dar uma virada, vai ter a assimilação ainda nesse meio tempo. A gente não sabe absolutamente de nada. E é essa surpresa, é essa ansiedade que causa a gente, tipo, aquele sentimento de caraca, mano, quero ler o próximo capítulo. Mesmo que você não tenha gostado, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero saber como vai esse final. E isso o autor fez bem, ele conseguiu gerar esse engajamento. Ninguém tá dropando além do mais já sabendo que são os últimos 5 capítulos. Agora faltam mais 4. Galera, gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte de conveniência aí que eu quis dizer pra vocês. A gente pode trazer uma discussão, sei lá, em uma live, em algum lugar assim, que seria muito legal de conversar com vocês de verdade sobre isso. Eu posso falar sobre outros mangás, sobre outras coisas, a gente fazer algumas analogias com a própria nossa vida normal, né? Coisas que acontecem na realidade que a gente fala assim, pô, foi conveniente, mas conveniente acontece em todo lugar, até aqui e também nos mangás. É uma coisa muito comum, tanto para vilões quanto pra mocinhos. Por isso que eu fiz aquela comparação. Pra quem gosta do Gojo, Gojo não era pra ter morrido contra o Toji? Sejamos sinceros, era pra ter morrido. Sejamos sinceros, o Sukuna poderia ter sido derrotado pelo Gojo? Poderia. De onde ele arrumou aquele corte que corta o mundo e papapá. Pô, mas foi uma ideia construída e tal. Só que você não sentiu também que talvez possa ter sido um pouco forçado? Mesmo você que gosta do Sukuna? Pode ter sido também que foi forçado. Ah, mas ele é um gênio, velho. Sim, mas foi meio forçado. Chegar naquele momento, tava todo desbagaçado e depois... e ainda mais que foi em off-screen. A mesma coisa. A mesma coisa que a gente pegar os planos do Kenjaku, ninguém descobrir, e simplesmente o Gegeko também esquecer que os outros países estavam invadindo o Japão. E tipo, cadê? Isso não tem. E cadê as explicações? Tem reclamações, claro, que dá pra fazer. Vamos prestar bem atenção no que a gente critica e até mesmo na visão
de como funcionam as coisas muitas vezes nos mangás. Você pode até discordar, mas a nossa visão, ela nunca vai ser a verdade absoluta sobre algo. Não é porque a maioria gostou, a maioria odiou, que aquela obra é uma porcaria completa. Porque tudo, e eu digo tudo, depende do gosto e como você gosta de alguma coisa. Tem pessoas que gostam de tal jeito, quando a história é construída de tal jeito, tem pessoas que não. E é a partir daí que cada um enviesa o seu pensamento para onde vai defender e onde vai passar pano. E eu me incluo nessa porque eu passo pano pro Itadori tendo um destaque finalmente depois de muito tempo, porque eu queria que isso acontecesse. Queria que a Nobara voltasse? Queria sim. Se ela morresse, beleza, sofri aquela época, chorei, teve vídeo aí que eu chorei e tal. E ela voltou. E agora, pra quem me falava, supera, Nobara morreu, querido Arthur. Supera você! Eu tô indo nessa, até uma próxima! Ai, eu te aguardo, até lá. Fui, valeu!